Eu peço que, por gentileza, você abra a tua Bíblia junto comigo em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos... Acende a luz para mim, se for possível, por favor. Isso, obrigado. Melhorou. Atos, capítulo 9. E nós vamos... usar como âncora, digamos assim, os versículos 26 e 27, tá? Nós vamos ler estes dois textos aqui, mas a gente vai dar uma passada breve aí pelo capítulo 9, desde do versículo 1 até esse trecho que a gente vai ler, tá bom? Mas nós vamos nos concentrar aqui sobre Atos 9, do 26 ao 27, tá bom? E esse texto fala então o seguinte, está projetado aqui também, para quem quiser acompanhar. Esse texto está então nos dizendo o seguinte, na ocasião em que Saulo chega a Jerusalém. Então diz assim o texto: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós louvamos ao Senhor, agradecemos a ti porque cremos que hoje o Senhor deseja falar conosco através deste texto. Que o Senhor assim o faça comigo e com os meus irmãos, ó Pai. Abra o nosso coração e que a nossa mente, a nossa atenção esteja voltada não para a figura de quem está aqui falando necessariamente, mas para a Tua palavra, para as palavras que são aqui declaradas em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus, abençoe a minha saúde, e o Senhor sabe de quanto eu preciso do Senhor para estar aqui. A minha dependência está completa agora, 100% no Senhor, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas eu preciso de Ti. Como nós cantamos aqui, eu preciso de Ti, nós precisamos do Senhor. Então que o Senhor me ajude agora a compartilhar esta palavra, porque eu preciso de Ti, e ajude a cada um de nós a ouvir esta palavra, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração e para a Tua glória. Amém. 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 Graças a Deus. Basicamente, então, o que nós lemos aqui nesse texto é a ocasião em que, depois da conversão de Saulo, né, que é no próprio capítulo 9, ele chega a Jerusalém e procura se unir com os discípulos que ali estão, naquela cidade, né? Só que quem estava lá teve medo. Teve medo porque conhecia muito bem quem era Saulo até então, não acreditava que ele tinha se convertido de fato, né? E aí Barnabé, que já havia sido citado lá em Atos 4, nós vamos falar mais sobre isso, ele leva Saulo até os apóstolos, como diz ali, provavelmente Pedro e Tiago, né? Segundo os estudos nos dizem. E aí relata como foi o processo de conversão de Saulo, né? A questão de que ele caiu no caminho, após a luz vir sobre ele, Jesus fala com ele ali e tudo mais, né? E como depois disso Saulo pregou com ousadia em nome de Jesus. Basicamente isso com outras palavras que o texto está nos dizendo, tá? Mas como eu falei, eu quero que a gente possa pincelar aqui rapidamente o capítulo 9 como um todo. No início, lá, versículo 1, né, que fala sobre a conversão de Saulo, até o versículo 9, creio que grande parte dos irmãos conheça essa história, mas nós vamos passar ali brevemente, tá? Então veja ali, versículo 1, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então veja, ele respirava ameaças e morte, o que ele queria era prender os cristãos, fechar as igrejas. Era isso que ele queria. E aí ele vai e pede um documento lá para o sumo sacerdote para que ele pudesse prender qualquer um que estivesse no caminho dele, homem ou mulher. Isso nos diz ali no versículo 2, né? Assim homens como mulheres, para levá-los presos para Jerusalém, né? E ele queria prender todo mundo. Ele desejava o mal da igreja, dos cristãos, né? Que a igreja se extinguisse. Ele queria fechar a igreja.
Era isso que ele queria, né? Mas, e aí a história segue nos contando, versículo 3, né? Que subitamente, durante a viagem, na estrada, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Literalmente, a luz de Jesus brilhou sobre a vida de Saulo. E ele caiu. Ele literalmente caiu do cavalo, né? Ele caiu do cavalo. Mas ele não apenas caiu do cavalo. Ele não apenas foi derrubado do seu cavalo. Mas ele foi derrubado do seu pedestal de arrogância. Também. E aí o Senhor fala com ele. O Senhor fala: eu sou Jesus, a este a quem você persegue. Mas vai para Jerusalém, que lá você vai ser instruído sobre o que você deve fazer. E ele chega lá, se você puder me acompanhar ali, versículo 10, eu estou passando bem resumido, tá? Para a gente não gastar tanto tempo assim nesses detalhes, nas minúcias, né? Mas no versículo 10, sobre a visita de Ananias, nos diz ali, ó: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E aí disse o Senhor a Ananias, numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai até a rua que chama direita, até a casa de Judas, e procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista, porque ele havia ficado cego com o brilho da luz de Jesus sobre a vida dele, né? E veja que interessante aqui, eu quero ler de novo esse trecho aqui, que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então, um dos discípulos, já falei sobre isso aqui, o Senhor Jesus, ele não tinha só os 12. Os 12 eram os mais próximos, os que caminhavam ali mais perto dele, mas tinha muitos discípulos. Tanto é que em uma ocasião ele envia 70, né, em missão de 2 em 2, né? Então o Senhor Jesus, ele tinha muitos discípulos. E Ananias era um deles, era um cristão, um desses discípulos. Mas veja aqui, eu quero me atentar com esse detalhe aqui com você, versículo 10. Ora, havia em Damasco um o quê? O que ele era? Discípulo. Ele era mestre, está dizendo aqui para nós? Pelo menos o texto não nos diz, né? Ele era um fariseu? Ele era um professor? Ele era alguma autoridade? Era um profeta? Era um apóstolo? Não, ele era um discípulo. Irmãos, isso aqui está falando muito claramente para nós sobre o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio universal dos crentes, o que quer dizer isso na visão reformada? Quer dizer que todos são aptos para exercer o ministério. Todos. Não é só o pastor que está aqui conduzindo uma igreja, pregando no púlpito. Todos nós somos chamados para ser pastores, no sentido de cuidar de outros. Estão me acompanhando? Todos somos chamados, sacerdócio universal. O texto não fala que ele era profeta, ele não era mestre, ele não era apóstolo, ele era discípulo. Discípulo. Apenas um discípulo, um aluno que estava aprendendo e seguindo os ensinos de Jesus, através dos apóstolos, aqui nesse contexto aqui. E foi esse discípulo, esse aluno, esse que estava de certa maneira aprendendo, caminhando, foi esse discípulo que orou por um dos maiores apóstolos e pregadores de que se tem notícia. Foi ele, um discípulo. Então assim, não devemos nos intimidar em fazer o que precisa ser feito, em pregar o Evangelho, em interceder, em orar. Todos nós temos capacidade de pregar o Evangelho. Todos. Desde o discípulo até o mestre. Todos. E eu quero que, se você puder me acompanhar, por favor, lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 13 ao 15. Nós já vamos voltar para Atos 9, mas vamos lá para Romanos 10, por favor. Romanos 10, versos 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um texto bem conhecido, né? Um texto lindo, né? Muito belo esse texto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, tem uma continuação aí. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, dependendo da versão, né? Então veja que ele fala é uma sequência, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o requisito para a salvação, invocar o nome do Senhor, render a vida ao Senhor. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão sobre quem não ouviram nada a respeito? E como ouvirão se ninguém for pregar a eles? É uma cadência, né? Como é que fala? É um efeito cascata, né? Mais ou menos isso que se diz. É um efeito cascata, né? Tipo as pecinhas do dominó, uma vai empurrando a outra. Quando a gente faz aquela sequência, né? Um depende do outro. E aí ele encerra falando assim, né? A última máxima que ele diz ali, né? Como pregarão se não forem enviados? Mas tem um grande detalhe aí, que eu e você já fomos enviados. Nós já fomos enviados. O Senhor Jesus não deixou a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando, discipulando, ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Até em Judéia, e Maria entra no texto de Marcos, né? Marcos 16,15, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós já fomos enviados. Então veja que nós temos dois ensinos aqui, já até este momento. Todos estão aptos para pregar o Evangelho, e todos já fomos enviados para pregar o Evangelho. Estão comigo? Amém. Todos somos aptos em nome de Jesus, obviamente, e todos já fomos enviados por Ele. Mas, e aí eu peço que agora você volte lá para Atos 9 comigo, por favor. Veja que quando o Senhor ele fala com Ananias por meio de visão, Ananias fica inseguro, né? Se nós lermos o texto ali a partir do versículo 13, Ananias responde assim: Senhor, eu estou ouvindo tudo que este homem Saulo fez com a tua igreja, fez com os santos, e quanto ele prejudicou a tua igreja. Mas aí o Senhor reforça: vai, fala com ele, porque ele é aquele que tem escolhido, é um vaso que eu tenho escolhido, né? Para fazer muitas coisas em meu nome, para sofrer em meu nome, né? E Deus confirma esta tarefa a Ananias, e Ananias vai, intercede por Saulo, e as escamas dos olhos dele que faziam com que ele não enxergasse, elas caem, e aí ele recupera suas forças, né? Fica ali com os discípulos, como nos diz no verso 19. Mas veja que quem converteu Saulo aqui foi Ananias? Foi Ananias? Não, né? Quem converteu Ananias, quem converteu Saulo, foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. A própria luz do Senhor Jesus brilhou sobre a vida de Saulo e o confrontou. Eu sou Jesus a quem você persegue. O próprio Senhor Jesus converteu o coração de Saulo. E veja que depois que acontece tudo isso, Saulo se converte, ele chega até Jerusalém, fica ali com os irmãos, com os discípulos, recuperando as suas forças. E nós lemos ali, né, que é mais adiante ali quando ele chega a Jerusalém, mas na semana passada, até pincelei ali na EBD, que eu falei sobre sermos embaixadores de Cristo, né? Eu ministrei sobre 2 Coríntios 5, do Ministério da Reconciliação, quem escutou deve estar lembrado. E o embaixador de um país, ele fala em nome do governo do seu país. Eu disse isso semana passada na pregação, né? O que ele fala, o embaixador lá da Itália, é aquilo que o governo ele representa o governo da Itália. O que ele falar é a posição oficial da Itália, pegando este exemplo, né? Então nós, como embaixadores de Cristo, nós falamos em nome de Cristo, em nome de Jesus, representando oficialmente a posição de Cristo, do Evangelho, nesse sentido, né? E aí quando Saulo se converte, ele começa a fazer o quê? A pregar em nome de Jesus, a pregar ousadamente em nome de Jesus, como o verdadeiro embaixador de Cristo. Veja ali, ó, versículo
Passei um pouquinho aqui, versículo Atos 9, né? Oh, meu Deus, fugiu. Aqui. Versículo 27, né? O relato de Barnabé. Como em Damasco, Saulo pregara ousadamente em nome de Jesus. Então veja que Saulo, ele, logo alguns dias depois que ele se converte, que ele entrega a sua vida para Jesus, que ele é confrontado pelo próprio Senhor Jesus, ele começa a falar de fato como um embaixador de Jesus Cristo. Falar em nome de Jesus. E ele começa a pregar e as pessoas ficam confusas. Veja o versículo 20 ali, ó. Logo ele afirmava nas sinagogas, ele pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E aí versículo 21, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém? Não é este que eliminava os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Lembra que ele tinha um documento para que ele pudesse ir prendendo todo mundo que ele encontrasse no caminho, homem ou mulher, indiferente. Ele tinha essa autorização. Então as pessoas ouviram ele alguns dias depois na sinagoga pregando, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus salva, porque tal, pregando, né, o Evangelho. Aí, aquele lá, mas aquele lá estava prendendo os crentes, lá na estrada, uma semana atrás. O que aconteceu? Não é esse aí que estava com ódio dos cristãos, que estava querendo assolar a igreja, que respirava ameaças de morte? Não é esse aí? Foi isso que o pessoal falou. As pessoas ficaram confusas. E ele não perde tempo. Esse aqui é o detalhe bem importante na vida de Saulo. Ele não perde tempo. Ele, recém-convertido, ainda de certa maneira como um discípulo, aprendendo as coisas, aprendendo os rudimentos da fé em Jesus Cristo. Ele era zeloso, né? Ele era um fariseu, né? Fariseu zeloso, conhecia toda a lei, mas ele estava nos rudimentos ainda a respeito de Jesus, aprendendo sobre Jesus. Veja aqui, ó. Versículo 26 diz assim, que Saulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele era o que? Apóstolo? Não, discípulo. Ele ainda era discípulo. Ele estava engatinhando na sua fé em Jesus. Mas ele já estava o quê? Se portando como um embaixador de Jesus Cristo. Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo, mesmo sendo só um discípulo, mesmo só sendo alguém que não tinha, vou trazer um pouco aqui para nós, tá? Sendo alguém que lá na sinagoga dele, ele não tinha nenhum cargo, ele não tinha nenhum ministério, ele era só um crente novo que estava indo na igreja. Ele não esperou ser eleito numa assembleia, ele não esperou ser nomeado, seu pastor chamar ele, irmão, vem cá ajudar aqui no ministério. Não. Ele simplesmente se posicionou para pregar o Evangelho, como embaixador de Jesus Cristo. E aí eu quero falar um pouquinho no que a gente leu ali, depois disso, né? Que ele chegou lá para conversar com os irmãos, com os discípulos, e aí os discípulos ficaram com medo dele. Temeram, né? Sabendo da fama dele, né? Só que aí entra em cena esta figura aqui, no versículo 27, que é Barnabé. E Barnabé é citado, você não precisa abrir se você não quiser, mas Atos capítulo 4, verso 36, fala sobre Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome, melhor dizendo, de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé, ele tinha um terreno, um campo, e ele vendo ali o crescimento da igreja, mas também vendo as necessidades que ali havia, ele pega um terreno, negocia, vende e leva o valor como oferta diante dos apóstolos, para que eles administrassem nas necessidades da igreja. É este mesmo Barnabé que nós estamos falando aqui em Atos 9. E Barnabé, ele era então chamado de filho da exortação,
ou filho da consolação. Exortar é animar, incentivar, né? Dar ânimo. Então ele era aquele que animava as pessoas, que consolava as pessoas. E veja, ele era servo de Deus, levita. Interessante essa informação que o texto dá para nós. Ele era levita. Então ele era de fato alguém que sabia servir. O texto nos diz, servo de Deus, levita. Ele sabia servir. Mas ele sabia servir não apenas no templo, como um levita, conforme a religião, a cultura judaicas. Ele não apenas servia nos afazeres do templo, como levita, mas ele também servia com as suas finanças, vendo uma necessidade e indo lá suprir, visto que ele tinha condições para isso e o Senhor o levou a isso. Ele também servia no cuidado com as pessoas, assim como ele fez aqui com Saulo. Porque nós vemos aqui, ó, versículo 27, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Então ele tirou lá do meio da igreja, dos crentes, né, do discípulo, vamos dizer assim, da congregação, e foi falar com a liderança, com os apóstolos. E aí contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, em como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ele pediu lá uma reunião com o conselho. Ele pediu uma reunião com o conselho, e ele foi lá afiançar o testemunho de Saulo. Falou, ó, esse aqui a gente conhece ele, sabe quem ele é, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro e ele está pregando o nome de Jesus com ousadia. Ousadamente. Veja que ele deixa claro esse termo, né? Pregar ousadamente em nome de Jesus. Lá em Damasco mesmo. Então Barnabé afiançou o testemunho de Saulo, de como ele viu a luz de Jesus, de como ele ouviu a voz do Senhor Jesus. E que depois disso, como ele havia se portado como um verdadeiro embaixador de Jesus Cristo na sinagoga. E o que Saulo dizia a eles? Saulo dizia a eles que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E aí eu fico imaginando aquela cena, eu gosto de imaginar como que estava acontecendo as coisas lá. Quando ele chegava lá, aquele cara que prendia os crentes. Pensa comigo, ele prendia os crentes. E aí ele chega lá uma semana depois falando que Jesus é o Filho de Deus. E como que causou aquela estranheza, né? Como que esse cara está falando isso? E aí ele vai contar. Eu estava indo na estrada, saindo de Damasco para Jerusalém, e aí a luz do Senhor iluminou a minha vida. E aí eu caí daquele meu pedestal de arrogância e eu entendi que eu estava, o pecado em que eu estava. E aí eu entendi que Jesus Cristo é quem salva, que Jesus é o Filho de Deus. Talvez para alguns ele nem precisasse falar, porque já sabiam quem ele era. Mas ele contou o que aconteceu com ele. E que, portanto, Jesus era o Salvador, o Filho de Deus. Talvez para alguns ele já ia direto para essa parte. Não precisava se apresentar antes. E talvez seja assim, ou então tenha sido assim com alguns de nós. Talvez comigo e talvez com você em algum momento da nossa vida. Olha lá, não, fulano. Mas o fulano, aquele que fazia tal coisa, aquele que agia desse jeito, aquele que tratava a esposa daquela forma, aquele que era o maior trapaceiro lá na empresa, aquele lá agora está pregando a Jesus como Filho de Deus, foi para a igreja, virou crente. Talvez a história de Saulo seja um tanto semelhante com a de alguns de nós, nesse sentido. E aí que entra a ação, e aí por isso que eu disse que eu queria ancorar essa mensagem de hoje nesses 2 versículos, de quando Saulo chega a Jerusalém, a igreja fica com medo dele e Barnabé vai lá confirmar o que havia acontecido. E é aí nesse momento em que há questionamentos, em que há muitos apontando o dedo para Saulo, e aí entra em cena Barnabé. Ele entra em ação, chama lá o conselho, fala que de fato ele se converteu genuinamente, porque ele está dando frutos disso. E aí a gente entende, irmãos, a importância de um
discipulador. A importância de um discipulador. A importância de alguém mais maduro na fé, para nos acompanhar. Mas não apenas alguém mais maduro do que nós para nos acompanhar, para cuidar de nós, mas a importância de nós sermos discipuladores sobre outros. A importância de nós, na caminhada que nós estamos, cuidarmos de outros que ainda estão um pouquinho para trás, não no sentido pejorativo, mas estão na caminhada um pouquinho mais atrás do que nós. A importância de ter alguém cuidando do outro que é mais novo, do outro que é mais inexperiente. A importância de nós sermos Barnabé na vida de outros. A importância de nós termos um Barnabé na nossa vida, mas também de nós sermos um Barnabé na vida de outro. Um discipulador, alguém que cuida, alguém que ensina outro na sua caminhada com Jesus, aquele que é mais jovem, né? E eu vejo que Deus, a sabedoria de Deus é maravilhosa mesmo, né? Porque Ele se coloca na figura de pai, aquele que ensina, aquele que cuida, e Ele nos permitiu vivenciar isso, né? Como pais e como mães, né? Aí com o nosso filho, ou não necessariamente com o nosso filho, mas com aquele que é mais jovem, né? Não apenas o filho, mas hoje eu estou vivendo isso, né? Com os meus filhos, a gente busca, a gente orienta, a gente busca ensinar, dar o melhor conselho. Os irmãos sabem muito bem o que eu estou falando, bem melhor do que eu. E veja como Deus foi sábio em se colocar como nosso pai e nos permitir viver isso, pai e mãe, né? Mas isso não é só no sentido biológico dos nossos filhos ou no sentido familiar, né? De pais e filhos, mães e filhos. É por isso que Ele nos coloca como pais e filhos na fé. Pais e filhos na fé. Nós precisamos ter Barnabés caminhando conosco, mas também nós precisamos ser Barnabé e caminhar com o outro também. Lembra o efeito cascata? Alguém, e tem, irmãos, fiquem tranquilos que eles têm. Alguém cuida do pastor, o pastor cuida do outro, aí o outro cuida do outro, o outro cuida do outro. É assim. É assim que funciona o reino de Deus. E eu queria encerrar já a minha fala. Né? Eu achei que seria mais breve, na verdade. Mas eu queria encerrar deixando uma coisa para a gente refletir, assim, um ponto, né? Quem somos nós aqui nessa figura, nesse texto que nós lemos, né? Quem somos nós? Nós somos Saulo, o novo convertido? Nesse caso, se nós somos Saulo, não necessariamente um novo convertido, mas assim, alguém que está de fato caminhando ainda no início da sua fé, né? Mas a gente é Saulo? E se a gente for Saulo, a gente está contando a transformação que Deus fez em nós? Porque não é muito bom a gente, e a gente vai ter um momento aqui daqui a pouco, mas é muito bom a gente contemplar testemunhos, né? Ouvir testemunhos. Nossa, Deus fez aquilo na vida do irmão, Deus fez aquilo na vida do outro, Deus fez aquilo na vida do Israel. Poxa, amém, glória a Deus. Mas não é isso. Isso pode ser usado como exemplo, mas não é isso. Olha o que Ele fez com o outro. Mas olha o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez comigo. Nós estamos sendo como Saulo e falando lá, igual a ele na sinagoga, olha o que Ele fez comigo. A luz dele brilhou sobre mim, eu caí do meu cavalo e do meu pedestal de arrogância, de orgulho. E agora eu entendi que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. É isso que nós estamos fazendo. E que fique claro que isso não é tarefa só para novos convertidos. Para o início da caminhada, isso é uma tarefa para a vida inteira, irmãos. Olha o que Deus fez comigo. Isso é tarefa para a vida inteira. Ou então, em vez de Saulo, nós somos Barnabé. Hoje nós somos Barnabé. Também um discípulo, em certa maneira, mas que já cuida de outros. Isso eu estou falando da vida da fé, só para deixar muito claro, da vida cristã.
como pais espirituais. Nós estamos cuidando de outros. Quantos filhos espirituais nós temos? De quantos cristãos mais novos nós estamos cuidando hoje? Quantos discípulos nós, cada um de nós, eu e você, temos hoje? Quantos discípulos nós temos? Nós temos, talvez a pergunta precise mudar. Nós temos discípulos, nós temos sido discipuladores de outros, nós temos sido pais espirituais de outros. Que isso possa, de alguma maneira, pela ação do Espírito Santo, isso possa nos constranger e nos levar a uma mudança de atitude, uma mudança de vida para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, porque nós cremos que, ao mesmo tempo em que ela nos alerta, ela nos constrange em meio às atitudes incorretas, mas ela também nos anima, Senhor. E eu creio que esta é uma palavra que pode vir destas duas formas para nós, Senhor, como um alerta, como um recado para nós acordarmos, Senhor, sermos despertados para aquilo que o Senhor quer, mas também como uma palavra de ânimo, Senhor. Eu creio nisso, ó Pai. E eu peço que o Senhor, Espírito Santo de Deus, ministre esta palavra, Senhor, da forma como lhe aprouver, Senhor, no coração de cada um de nós aqui, que isso possa ecoar, Senhor Deus, na nossa mente, Senhor, e criar raízes no nosso coração, para que, de fato, em nós sejam gerados frutos e frutos de vida através desta palavra. Não por mim, Senhor, porque eu apenas estou entregando, Senhor. Eu não tenho nada de mim mesmo. Eu nada posso fazer sem o Senhor. Mas a palavra é Tua, Senhor Deus. Então que a Tua palavra faça morada no meu coração e no coração dos meus irmãos, todos nós juntos, ó Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.